adianta dizer que temos fé em Deus enquanto permitimos que a nossa mente seja ocupada pelas dúvidas? A decisão de alimentar as dúvidas ou não é uma decisão individual de cada um de nós. Maus pensamentos, dúvidas vêm a todos nós, mas a decisão de alimentá-los ou de repreendê-los é de cada um. Você só conseguirá manter ativa a sua fé, essa fé que nos faz ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, se você e eu mantivermos a nossa consciência limpa, resistindo às dúvidas. O resultado de uma fé limpa, sem dúvidas, é uma força, uma definição, uma coragem fora do comum. Se na nossa mente houver dúvidas, se houver na nossa mente pensamentos ruins e que você e eu os ignoramos, então a nossa mente acaba sendo ocupada por esses pensamentos ruins, por essas dúvidas e, consequentemente, a palavra de Deus, ela fica neutralizada. A palavra de Deus é que tem que ocupar a nossa mente. Quando eu estou pensando em Deus, eu estou pensando na sua palavra, então a minha fé, ela fica forte, inabalável, ela fica definida, ela fica corajosa, ela fica forte. As coisas aqui da terra desaparecem, essa é a verdade. Se deterioram com o passar dos tempos ou com o passar do tempo. As pessoas falham, as pessoas morrem, as pessoas partem. Os problemas que tínhamos, por exemplo, ontem, já não temos hoje. Alguns que nós temos hoje, amanhã já não teremos mais. Vão desaparecer, vão ser superados. Temos de lutar, é verdade, todos os dias. Como se costuma dizer, um leão cada dia, né, que temos que matar. E no caso de muitos, é mais de um leão. Mas o mais importante, no entanto, não é a resolução de problemas, e sim mantermos os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Porque a nossa fé depende de onde está o nosso foco, a nossa atenção. Se na sua cabeça há dúvidas, há medo, há ansiedade, há pensamentos ruins e você os alimenta, ainda que você conheça as Escrituras Sagradas, você estará fraco, fragilizado, você será vulnerável à ação dos encostos. A única coisa que iremos levar depois da morte, meu amigo, é a nossa alma. E ela deve estar salva. Se a mantivermos na fé, se você e eu nos mantivermos na nossa fé, com a nossa atenção nas coisas lá do alto, então certamente iremos herdar a vida eterna. Se você decidir alimentar a dúvida, os maus pensamentos, então você, como eu, um dia iremos morrer, mas você não herdará a vida eterna, mas a morte eterna. Então a salvação eterna, ela tem que ser ganha enquanto estamos vivos. E daí a importância de você e eu mantermos a nossa fé limpa de toda e qualquer dúvida, eliminando os maus pensamentos, eliminando tudo aquilo que tenta neutralizar o poder da nossa fé. E para viver pela fé, eu digo, mantenha sua mente focada nas coisas de Deus e não nas situações do dia a dia que você vê na televisão, que você lê nos jornais, que você ouve dos vizinhos, que acontece no seu trabalho, que está acontecendo na nossa nação. A corrupção, a pandemia, a recessão, as dificuldades existem para serem superadas e está sendo superada por aqueles que estão mantendo a sua mente, que é a sua atenção, o seu pensamento nas coisas lá do alto. Acompanhe, por favor, aqui o trecho bíblico no livro de Colossenses, Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, para você que diz, bispo, eu não estou de acordo com o que o Senhor acabou de falar ou de nos orientar. Então eu quero ver o que você vai dizer após a leitura desta passagem bíblica. Leia em voz alta, por favor. Pensai
tá vendo? Nas coisas que são de cima, tá vendo? A decisão de pensar nas coisas que são de cima ou nas coisas que são daqui de baixo, aqui da terra, é nossa. E não nas que são da terra, tá vendo? As coisas daqui de baixo são as coisas da terra. São pessoas, coisas, problemas, necessidades. Não se deixe consumir pelas coisas daqui da terra, daqui de baixo, mas que pensemos nas coisas que são de cima. Porque para onde olhamos, é para lá que iremos. E não é por acaso que a definição de fé é certeza do que se espera, quer dizer, futuro, para frente. E também não foi por acaso que Deus colocou os olhos justamente no rosto e não na nuca. Olhemos para frente. Evite de olhar para trás. Quando você olhar para trás, que seja para recordar dos livramentos, das vitórias, dos erros que cometeu para não repeti-los. E foque nas coisas lá do alto. E a sua fé vai estar forte, porque a sua fé vai estar na palavra de Deus, que é infalível. O bispo Iranildo já está aqui em estúdio para responder as perguntas enviadas ao programa Obreiros em Foco através do número 9 53 39 28 28 0 operadora 11. Você que teve a experiência na reunião dos discípulos, foi batizado, você que foi resgatado, você pode enviar as fotos e o seu relato e nós vamos publicar aqui a sua transformação. Bispo Iranildo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Júlio. Boa noite você de casa. Que Deus te abençoe. E só ratificando o que o senhor disse aí sobre olhar para frente, os olhos na frente, a armadura de Deus, ela só cobre a frente. Escudo, espada, couraça, caneleira, sandália, tudo para frente, porque tem-se a ideia que o combatente não vai fugir, não vai dar as costas, ele vai para frente, vai avançar. Para cima, guerreiros, soldados do exército do Deus vivo. Na central de atendimento, nós temos o pastor Maurício, com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores, aqui do Templo de Salomão, à sua inteira disposição para enviar o resgate ao seu encontro através do número 35733535 0 operadora 11. Pastor Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Júlio, boa noite, Bispo Iranildo. Boa noite. E exatamente como o senhor falou, né? Está aqui um exército, então, pronto, trabalhando. É realmente soldados trabalhando para atender quem está enfrentando os seus leões no dia a dia, os seus cotidianos, a sua vida, o seu cotidiano está bastante difícil e você quer ajuda. Você sabe que vai enfrentar um leão todo dia, mas tem vários outros para trás que não morreram. Se você quer nossa ajuda, é só ligar aqui na central que nós estamos prontos para te ajudar. Pois sim, o pastor Maurício e os demais auxiliares e levitas não vão lhe criticar, não vão lhe julgar, não vão lhe condenar. Jesus veio para salvar e salvar a ovelha perdida. Estaremos realizando a vigília da ovelha perdida em todo o Brasil, o Grupo Resgate, nesta vigília que iniciará às 23h30, em alguns estados às 22 horas. Você tem que se informar aí no seu estado e levar esta ovelha perdida nesta sexta-feira para que a mesma seja resgatada e salva. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem o anúncio do episódio que teremos hoje. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e entrasse em contato com os seus amigos, familiares e membros da sua igreja para assistir o episódio de hoje, Os Enfermos da Alma. Hoje, na série exclusiva Enfermos na Alma. Falso testemunho. Uma tentativa de imputar um crime a uma pessoa ou inocentar um culpado. Refere-se também à ação de caluniar, dizer mentiras sobre alguém buscando prejudicar essa pessoa. Às 22 horas no programa Obreiros em Foco. Convide os membros de sua igreja para assistirem também. Dá instrução ao sábio e ele será mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Pois bem, entre em contato com seus familiares e conhecidos para assistir um episódio de hoje
no programa Obreiros em Foco. Estou aqui com o meu cinto de linho, já vou amarrá-lo aqui à minha cintura e hoje nós vamos estar unindo a fé e orando pelos obreiros, colaboradores, CPOs e evangelistas da igreja no país de Trindade e Tobago. Vamos estar unindo a fé e pedindo por todos os guerreiros aí em Trindade e Tobago e por todos que estão nos assistindo no Brasil e no mundo. Se você tem aí o seu cinto de linho, amarre aí a sua cintura, que representa o primeiro amor, né? As obras do primeiro amor. A gente não pode, de forma alguma, perder as obras, não o trabalho. Trabalho muitos fazem, mas nem todos estão nas obras do primeiro amor, que é a sua comunhão com Deus. Bem, nós vamos agora exibir essa matéria do Unisocial, que eu gostaria que você aumentasse o volume do seu receptor e prestasse muita atenção no cuidado que a igreja, os membros e todos aqueles que fazem parte, né, da política séria, de uma política em que realmente se importa com o cidadão. Acompanhe e você vai entender melhor. A Márcia tem 55 anos e nunca fez exame de mama na vida. Acho que foi por receio mesmo, assim, eu sou um pouco medrosa. A manicure ficou sabendo do projeto Cuidando Delas e se sentiu segura para finalmente realizar o exame que pode salvar vidas. Eu fui convidada para fazer o exame, né? Eu faço parte do grupo da saúde também. E aí, né, eu me encorajei de vir hoje aqui fazer o exame. O ônibus do projeto Cuidando Delas é uma iniciativa da deputada Edna Macedo em comemoração ao Outubro Rosa. O objetivo é atender mulheres que estão na fila da rede pública de saúde à espera de exames de mama e Papa Nicolau, que detecta o câncer de colo de útero. Eu acho injusto as mulheres ficarem na fila 2, 3 anos num hospital, na UPA, e para poder fazer uma mamografia. Quanto mais tempo, menos tempo ela vai ter de vida. Nós estamos dando esse apoio de organização e também convidando essas pessoas mais carentes, cadastrando ela direitinho. Já estamos ontem já começamos, nós temos 280 exames gratuitamente. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil, seguido pelo melanoma e, em terceiro lugar, o câncer de colo de útero. Por isso, a prevenção é tão importante. O ônibus do projeto Cuidando Delas foi montado para atender 140 mulheres com 40 anos ou mais só nesse fim de semana. O veículo foi montado com todos os equipamentos necessários para as mulheres realizarem o exame de mama e Papa Nicolau, com bastante conforto e segurança. A orientação é que mulheres com 40 anos ou mais realizem esses exames pelo menos uma vez ao ano. É porque o diagnóstico precoce aumenta em até 95% as chances de cura. A Adriana sabe bem disso e se inscreveu no projeto. É que a avó dela morreu de câncer de colo de útero e nunca teve acesso a um exame de Papa Nicolau. Ela morava no interior, né, e não se cuidava, né? Aí aconteceu de falecer. O ônibus da saúde não se limita ao mês de outubro. Antes do Templo de Salomão, o ônibus já passou por outras 4 regiões da cidade e já atendeu mais de 1.000 mulheres. Segundo a deputada, a ação vai continuar. Em novembro, nós vamos cuidar dos homens através da ultrassom e o PSA, o exame de sangue, porque o câncer de próstata no homem também tem crescido muito. Quero agradecer a todos os voluntários do Unisocial, a Igreja Universal ajudando as pessoas, a deputada senhora Edna Macedo, aqui em São Paulo, que atendeu essas 140 mulheres aqui no Templo de Salomão, neste projeto e iniciativa da deputada, esse projeto de prevenção ao câncer de mama. E não apenas aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil tem sido dado uma atenção às pessoas que necessitam fazer este exame e ter este acompanhamento médico. Vamos à primeira pergunta, bispo? Certamente. Vamos lá. Por favor.
Olá, Bispo, meu nome é Kátia, sou da sede regional do Parque Ateneu, Goiânia, Goiás. E eu gostaria de saber como orientar uma pessoa à luz da Bíblia para não fazer tatuagem. Kátia, primeira coisa, nós devemos entender e respeitar se uma pessoa ela quer fazer a tatuagem. Não cabe a nós criticarmos uma pessoa, seja ela uma pessoa nova na igreja, seja ela alguém que trabalha com você, que é um familiar, um parente. É preciso lembrar-se que há um limite, a gente não pode interferir. Mas se a pessoa pede ajuda, orientação e pergunta, será que Deus se agrada se eu fizer uma tatuagem? Será que eu vou ser desprezado ou rejeitado se eu fizer uma tatuagem? O que você pode orientar à luz da Bíblia caso a pessoa peça uma orientação? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço ou por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e orientar a pessoa que, se ela quer que realmente o Espírito de Deus habite nela, que ela cuide do seu corpo. Seja na alimentação, na atividade física, não marcando, não desenhando, não perfurando, não maculando, não ferindo o seu corpo. Isso aí é uma orientação que você pode dar para a pessoa. E Deus também, no livro de Deuteronômio, ele orienta ao seu povo, logo quando saiu do Egito, a que não marcassem o seu corpo, né, que era um costume na época de outros povos. Uma vez que o nosso corpo deve ser cuidado, não adorado, cultuado, mas sim cuidado e respeitado com muito carinho como templo do Espírito de Deus. Bem, agora nós vamos acompanhar o Newton, ele que usou muita droga, cocaína, fumava maconha, cheirava cola, não tinha limite para nada, um homem completamente perdido. Ele foi entrevistado pela Sidneia, uma vez que o seu testemunho foi publicado no Folha Universal desta semana. E caso você ainda não tenha adquirido o seu exemplar, adquira o quanto antes. Você que conhece alguém que está enfrentando problemas semelhantes ao do Newton, que agora será entrevistado pela repórter, cabe você fazer chegar a este conhecido seu o Folha Universal desta semana. Acompanhe. A vida é feita de escolhas, por isso elas devem ser bem pensadas por conta das consequências. Conheça agora a história surpreendente do Newton de Jesus. Por conta das más escolhas, ele perdeu tudo, até a dignidade. Seja bem-vindo, Newton, e conta pra gente quais foram essas más escolhas. Aos 14 anos de idade, eu era um jovem, né, até que tinha sonhos, trabalhava já, né, carteira registrada, e só que nesse período, logo de início, eu optei pelo lado errado, mais fácil, que foi o lado da criminalidade já, né, que eu comecei a entrar nos vícios, entrei aos 14 anos logo já saí da empresa e já entrei para o tráfico de drogas, né, aos 14 anos cedo, e aí começou a vir as consequências, né, da vida, porque ali eu fiquei 4 anos, né, consecutivos, direto no tráfico de drogas, apanhei muito de polícia, muita confusão, muita briga, muito vício, e eu comecei a usar muita droga, assim, descontroladamente. Comecei a usar muita cocaína nessa época, já fumava muita maconha também, já cheirava cola, tudo muito rápido assim, né? Tudo que eu ia fazer, eu não tinha limite, não tinha controle para nada, nem para bebida, nem para droga nenhuma. E como foi que você mudou essa história? Então, eu já conhecia a fé e eu tinha abandonado, né, a fé, e devido a todas essas situações aí,
eu recebia convites e rejeitava, ia rejeitando. Só que chegou um tempo que eu vi que ou eu tomava uma decisão de voltar, né, fazer o que era correto, o que é certo, se voltava para a fé, ou eu ia morrer, porque eu já estava sentindo até sensação de morte já, calafrios, né? Eu estava sentindo a morte me sondando já. Então eu tinha que tomar uma decisão. E graças a Deus eu tomei a decisão correta de se voltar para a fé. Então eu voltei para a igreja, comecei a pegar firme através de uns amigos meus que foram me resgatar, né? Então eu abracei essa oportunidade, comecei a pegar firme nas correntes de libertação, fui liberto, fui curado, porque eu cheguei não só com vícios, mas veio acarretado de doenças, que eu cheguei evacuando sangue também, eu já estava todo estourado por dentro. Então o senhor fez a boa escolha, o senhor voltou, e hoje, como é que está a sua vida? Hoje eu tenho vida, tenho paz, que é o principal, tenho Espírito Santo, tenho saúde, né? E hoje, graças a Deus, feliz da vida. Vida restaurada. Restaurada, graças a Deus. Newton, muito obrigada pela sua participação. E se você também tem feito más escolhas e precisa mudar de vida, precisa ter um antes e um depois, faça como Newton. Leia a reportagem completa na Folha Universal desta semana. Adquira o seu exemplar numa Universal mais próxima de você. Seja também patrocinador deste projeto a serviço da fé. Folha Universal. Informações para a vida. Muito obrigado a Sidneia e um forte abraço ao Newton, que hoje está aqui, né, restaurado. Ele foi liberto e transformado pela ação do Espírito Santo. Perdi tudo o que tinha de mais importante na vida, até a minha dignidade. Depois de chegar a seu pior momento por causa do crack, Newton de Jesus percebeu que sua felicidade não dependia do uso de drogas. E foi quando ele então foi resgatado por pessoas que o viram naquele estado e, ao invés de criticá-lo, julgá-lo e desprezá-lo, que isso não ajudaria em nada, levaram ele à Universal. E é isso que você tem que fazer com este vizinho, colega de trabalho, funcionário, com esta pessoa que está afastada. Um ex-obreiro, um ex-colaborador, um ex-evangelista. Essa pessoa que se intitula ateu, já esteve na religião, na igreja A, B, C, e hoje está desacreditado de tudo. É um desigrejado. Cabe você levá-lo à vigília do resgate da ovelha perdida nesta sexta-feira aí no seu estado. Aqui em São Paulo, na capital, na zona sul de São Paulo, o bispo Marcos Leão e demais bispos, estaremos ali juntos com os pastores, com os obreiros, nesta vigília da ovelha perdida. E cabe você levar, além desta pessoa, talvez você diga, esta pessoa sou eu, bispo. Eu sou essa ovelha perdida. Então, eu agora estou sendo usado por Deus para dizer para você, vá, participe, não se exclua, se inclua no plano de Deus. Não é por acaso que você nos assiste. Leve um copo com água, um copinho com água, leve um pano de saco. Mas para que o pano de saco? Para que um copo com água? Para algo que nós iremos revelar lá, na madrugada de sexta para sábado. A vigília iniciará às 23h30, aqui na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santa Amaro, e também nos blocos aqui do interior de São Paulo, e também em todos os estados do Brasil, e nos blocos distantes em seus respectivos estados, Norte, Nordeste, aqui no Centro, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Você terá oportunidade. Se você ainda não leu o Folha Universal desta semana, leia o quanto antes. Na página 28, milhares de crianças atendidas em todo o Brasil. Incentivamos as crianças a fazerem boas escolhas e colocarem suas vidas nas mãos de Deus, obedecendo por meio da palavra. Aqui está esse trabalho do Unisocial e tantas outras coisas que você deve tomar conhecimento. Na página 30, geral, mais abusos de crianças na Igreja Católica. Desta vez, mais de 260 mil menores de idade foram vítimas de padres e religiosos na França.
Na última página, a vítima de mentiras dentro da própria igreja fez com que esta mulher, a Regina, se afastasse, fosse vítima de fake news e se mantivesse distante da presença de Deus, até que ela então descobriu a verdade. Bem, adquira o seu exemplar e patrocine. Você que pode patrocinar um fardo, não abra mão desta oportunidade de dar a outros a chance de conhecerem a verdade por meio de um exemplar que colocaremos em cada cesta básica. Um fardo contém 125 exemplares e você fazendo uma doação de R$370, você vai estar nos ajudando a levar, além da cesta básica, o mais importante, que é a palavra de Deus. Vamos saber quais são as expectativas para a Vigília do Resgate, aí no Rio de Janeiro, com o Bispo Ronaldo e com toda a equipe do Resgate. Nós estamos aqui na igreja de Tindiba, viemos fazer uma visita aqui, o pastor Roberto aqui também, os obreiros, alguns dos obreiros aqui de Tindiba, aqui no Rio de Janeiro, e nós estamos na grande expectativa da Vigília do Resgate da Ovelha Perdida no dia 29, em todo o Brasil, que vai acontecer, especialmente aqui também aqui no Rio de Janeiro, estaremos nessa fé. E os obreiros estão aqui determinados, crendo que vai arrebentar. Está todo mundo na fé, pessoal? Sim. Para trazer as ovelhas perdidas mesmo? Sim. Eu vou aqui entrevistar alguns para saber como está o trabalho dos obreiros aqui no Tindiba. Quem aqui já está convidando as pessoas? Quem está? Quantas pessoas a senhora já convidou? Quantas a senhora vai levar? Eu já convidei 5, mas 2 já me confirmaram. Estou esperando a confirmação das outras. 2 já estão confirmadas. Quem mais aqui? Você? Uma amiga que se afastou, ela vai vir comigo. Ela está afastada já há bastante tempo? Como é que é? Há 10 anos. 10 anos, olha só. 10 anos. Olha como é forte. Afastada há 10 anos. E esta pessoa está tendo chance. Você que está assistindo esse vídeo, está afastado, se prepare. Porque alguém vai lhe convidar. E se acaso alguém não lhe convidou ainda, não tem problema, eu estou lhe convidando. Dia 29. A Vigília do Resgate da Ovelha Perdida. Quem mais aqui? A senhora levantou a mão. Quantas pessoas a senhora já tem? Uma pessoa. Uma ex-obreira. Uma ex-obreira, também afastada. Sim, senhor. Quem mais? Vamos entrevistar um homem, porque só as mulheres falaram até agora. Vem aqui, por gentileza. Vamos aqui. Você que é o obreiro Rafael. Rafael, você também está convidando? Sim, senhor. É um amigo de trabalho, que ele está afastado. Afastado também? Sim, senhor. 3 anos. 3 anos? Sim, senhor. Vai convidar só ele ou vai convidar mais pessoas? Não, mais pessoas, mas ele já confirmou que vai. Então, esse é o espírito da Vigília do Resgate da Ovelha Perdida, dia 29, próxima sexta-feira, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, aqui na nave principal aqui do estado do Rio de Janeiro, como também em todo o Brasil. Deus abençoe a todos e até lá. Bispo Ronaldo, meu pano de saco já está aqui em mão, como também o meu copo com água. E o seu? Obreiro, colaborador, você CPO, membro de todos os grupos da igreja, com toda a força, vamos estar buscando as ovelhas perdidas e resgatando-as ao aprisco do nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus. Maurício, você está sentindo aí na pele, né, a dor dessas pessoas que, infelizmente, um dia estiveram no abrigo do bom pastor, mas, como falávamos no início do programa, elas se deixaram influenciar pelos maus pensamentos, a dúvida, a preocupação, focar em coisas desta vida, pessoas, coisas, e acabaram então tendo a sua mente ocupada, a fé naufragou e a dúvida, né, sobressaiu e agora estão aí, afastados, frios, caídos, precisando de resgate. Essa é a história de vida da Patrícia, bispo. A Patrícia Moreira de Oliveira está afastada há mais de 1 ano, depressiva e chega ao ponto de ouvir vozes agora. Ela não tem paz nenhuma. É impressionante, né? Nós experimentamos do poder de Cristo, dessa paz, desta força de todos os dias, e hoje a Patrícia se encontra nessa situação. Patrícia, você que está nos assistindo, ou vocês que são outras Patrícias por aí que estão afastadas, a oportunidade excelente para você agora. Inclusive, Bispo Júlio, a Patrícia é daqui do centro de São Paulo, então eu te convido, Patrícia, eu estendo esse convite mais uma vez para você, para que nessa sexta-feira, então, às 23h30, na Avenida João Dias, 1800, ali em Santo Amaro,
Você que é uma ovelha perdida, mas é muito preciosa para Jesus, você vem encontrar o caminho de novo. E vocês que nos acompanham agora e conhecem alguém, uma ovelha que está perdida, pode também pedir para entrar em contato conosco. A gente está aqui para ajudar. Maurício, desculpa lhe interromper, eu quero aproveitar esse comentário seu e lhe deixar encarregado de confirmar a participação da Patrícia, a ida da Patrícia a essa vigília do resgate da ovelha perdida. Siga, por favor. Pessoalmente, bispo, pode ter certeza. Patrícia, esse resgate vai chegar até você e eu quero estender para mais pessoas. Ligue agora, peça a nossa ajuda, conte qual é o seu problema, conte qual é a situação, onde você não tem encontrado forças. Operadora 11 3573 3535. Aqui tem pessoas que se preocupam com as ovelhas de verdade. Nós não estamos só te convidando para mais uma reunião. A gente realmente quer estender uma mão que ajude você. Muito bem. 3573 3535 0 operadora 11. Você vai ver agora se vale ou não a pena investir no seu relacionamento com Deus aos sábados, quando realizamos a reunião dos discípulos às 18 horas aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Você vai acompanhar as experiências destas pessoas em diferentes estados e você vai tomar conhecimento se vale a pena ou não. O meu nome é Kátia, eu sou aqui do estado do Pará. Eu acabei de participar da reunião dos discípulos, uma reunião muito importante que tem todos os sábados, não só para os obreiros, mas para todos aqueles que fazem a obra de Deus. E hoje a palavra foi muito importante. Foi falado, né, sobre o abandono do pecado, confessar o pecado e se arrepender dos pecados, de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia que nos leva muitas vezes a fazer coisas que desagradam a Deus. Então a minha experiência foi uma experiência muito importante nessa reunião. Olá, meu nome é Raíssa e eu sou daqui do Partenon, no Rio Grande do Sul. E hoje a reunião dos discípulos foi muito boa, eu tive uma experiência muito forte com Deus, fui renovada com o Espírito Santo, né? E a palavra veio muito de encontro à minha necessidade, que a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, aonde Deus quer que a gente esteja. Olá, meu nome é Isabelle, faço parte aqui da FJU da Catedral de Goiânia, Goiás, e a minha experiência na reunião foi o seguinte: se até o próprio Senhor Jesus, que era o próprio Deus aqui na Terra, ele sempre priorizava a comunhão dele para com Deus, sempre tirava ali aquele momento com Deus para fazer as orações, para buscar ao Pai, independente de ele querer muito ocupado. E assim a gente tem os nossos afazeres, dentro da igreja ou fora, a gente sempre tem que estar priorizando a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, porque o diabo ele age no esfriamento. Então, sempre permanecer ali no espírito de oração firme, e foi uma reunião maravilhosa onde eu saí mais do que abençoada. Conta pra gente também a sua experiência, você que foi batizado com o Espírito Santo, foi fortalecido, você que voltou justamente na reunião dos discípulos, sábado passado, ou alguns sábados atrás, ou há meses atrás. Deixe o seu registro aí no Instagram ou no Facebook, ou envie pra gente através do WhatsApp 953392828, 0 operadora 11. Um forte abraço a vocês do Rio Grande do Sul, de Goiás, como também do Pará. Nós tivemos agora, recentemente, o lançamento do livro Eis-me Aqui, Senhor, o último lançamento do Bispo Macedo, falando sobre os critérios de Deus na escolha dos seus servos. Foi lançado na Colômbia. A produção vai exibir aí, em tela dividir, as imagens, algumas das muitas imagens deste lançamento, onde as pessoas em espanhol já podem também fazer parte da reunião dos discípulos aos sábados. Neste sábado, nós teremos a reunião dos homens. Não será a reunião dos discípulos, será a reunião dos homens, uma reunião só para homens, onde as mulheres curiosas certamente vão assistir através do Univer, porque presencialmente é somente para homens, mas no sábado seguinte, que será o sábado 1º de
novembro, daremos continuidade ao estudo do livro, quando o tema que estudaremos será Eis-me aqui, disse Jesus. O próprio Senhor Jesus, como filho e servo de Deus, disse: eis-me aqui para o Pai. E você? Bem, comece provando aí agora, fazendo a escolha de remover da sua mente, lembra do que foi falado? Toda dúvida, todos os pensamentos ruins que fazem você olhar para trás, ficar preocupado diante do que você ouviu, assistiu na televisão, no jornal, do que você ouviu, aconteceu no seu trabalho, aí na vizinhança, e você só está afundando. Tome a decisão de participar dessa reunião dos homens conosco aqui no Templo de Salomão ou aí no seu estado. A reunião será transmitida para todo o Brasil. Que decepção! É o que muitas mulheres, esposas, namoradas, filhas e mães pensam de um homem em sua vida. Homens que decepcionam se encontram em cada esquina. Homens que jamais decepcionam vão se encontrar neste sábado, 18 horas, no Templo de Salomão. Evento para homens somente, com Renato Cardoso. Entrada gratuita, mas mulher não entra. Mente fechada também não. Para mais informação, você pode ligar para a nossa central, onde nós temos o pastor Maurício, através do número 3573-3535, 0 operadora 11. E se você tem uma pergunta, você pode enviá-la ao nosso WhatsApp 953392828. Inclusive, vamos à próxima? Com certeza. Por favor. Olá, Bispo. Sou Juliano Mota, sou aqui de Campos do Goitacazes e tenho uma pergunta importante para o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é santo e que o batismo também é para a remissão dos pecados. Então, a minha dúvida é, se o Senhor Jesus é santo, por que ele precisou ser batizado? Bom, a resposta a essa sua pergunta está no capítulo 13 do livro de João, Evangelho de João, versículo 15, capítulo 13, versículo 15. O Senhor Jesus disse assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor Jesus, ele deu o exemplo para nós, não precisando se batizar, porque, claro, o Senhor Jesus foi concebido sem pecado. Ele quis mostrar para nós o passo a passo de como agradar a Deus. Veja que nós temos a Bíblia como referencial de fé e o Senhor Jesus como referencial de conduta, de comportamento. Por isso que somos chamados de cristãos. Se nós tivéssemos como referencial de fé os preceitos budistas, seríamos seguidores de Buda. Então, como nós temos a Bíblia como referencial de fé, aquilo que está escrito sobre a conduta, o caráter, o comportamento do Senhor Jesus, nós devemos também seguir. Então, o que ele fez foi deixar o exemplo para todos nós. Jesus perdoou, ele quer que nós perdoemos também. Jesus orou pelos inimigos, ele orou na cruz, pedindo ao Pai que perdoasse seus inimigos que estavam fazendo mal a ele. Então, esses exemplos, esses e tantos exemplos, nós devemos também seguir. É isso. E se você tem alguma dúvida e quer o esclarecimento da mesma à luz da palavra de Deus, a exemplo do que o bispo Iranildo acabou de fazer, você pode gravar a sua pergunta com o seu smartphone na posição horizontal e enviar ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 953392828, 0 operadora 11. Aí na central de atendimento nós temos o pastor Maurício, com equipe de auxiliares e levitas aqui do templo à sua inteira disposição para receber a sua ligação. Você que precisa de resgate, você que está aflito, você que está pensando na morte, você que acha que para o seu caso já não tem mais jeito, você ouviu de alguém ou de muitas pessoas que o seu caso é um caso perdido. Isso é mentira, Maurício. Enquanto há vida, há esperança. Mentiram para esta pessoa. E o que ela tem que fazer, o que ele tem que fazer, o afastado, é lutar contra esses pensamentos negativos, essas dúvidas
que está contaminando a sua fé, parar de ficar dando atenção às coisas aqui da terra ou a pessoas que lhe decepcionaram e focar nas coisas lá do alto e ligar aí para a central para que você possa enviar o resgate. É verdade, bispo. E interessante o senhor falar sobre isso, que eu estou aqui com Alexandre Ferreira, que há 23 anos ele está afastado. Há 23 anos ele era obreiro na Universal e ele não consegue mais voltar, ele não tem força, mas teve força para ligar para nós. Porque acredita, às vezes, Alexandre, e muita gente acredita nisso, nessas mentiras que circulam na sua cabeça dizendo que você não tem capacidade mais, que você não merece, que você, no mínimo, não merece perdão. Você é uma ovelha perdida, sim, é verdade. Mas eu tenho certeza que Jesus está pronto para te resgatar. Alexandre, bispo, ele é daqui de Itaquera, é aqui bem próximo ao Templo de Salomão e pode estar conosco, Alexandre, agora, nessa vigília do resgate. E você pode nos procurar, pedir a sua ajuda. Inclusive, vamos estar lá para te estender as mãos e te achar, porque hoje você encontra perdido, mas ainda tem jeito para você sim. Você foi achado. O Maurício vai contactar você e vai organizar a sua ida e presença nesta vigília da ovelha perdida, porque você já não está mais perdido. Você foi achado. Meu Deus do céu, 23 anos afastado, mas não deixa e nem parou de nos assistir. Que bom, fico feliz. Mas chegou a hora de voltar, dar o troco para o diabo, para os encostos que um dia lhe induziram a esse afastamento. Bem, sexta-feira, às 23h30, a vigília da ovelha perdida. Você certamente já ouviu alguém dizer que uma vida não tem preço. Mas já parou para pensar no real significado desta frase? Quando uma pessoa morre, seus familiares e amigos sofrem. Sentem saudades e dificilmente se acostumam com a ausência do ente querido. Na verdade, quando dizemos que uma vida não tem preço, significa que cada pessoa carrega dentro de si um tesouro de valor inestimável, a alma. Quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até encontrá-la? Sexta-feira, dia 29 de outubro, às 23h30, a vigília do resgate da ovelha perdida. Diretamente da João Dias e nas sedes estaduais e dos blocos em todo o Brasil. Prepare um pano de saco e um copo com água para trazer. Quem não quer tudo? Mas que tudo é esse, talvez você pergunte. Há coisas visíveis, materialmente falando, e há coisas invisíveis, espiritualmente falando. E disse-lhe, o diabo ao Senhor Jesus, e ele tem dito isto a milhões e a bilhões de seres humanos: tudo isto te darei, se, condicional, prostrado me adorares. Então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, afirma o texto bíblico, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 10. Então o diabo o deixou por um tempo. Veja só você. O diabo, ali naquele momento, veio ao Senhor Jesus com esta oferta: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. E quando Jesus o repreendeu com a palavra, porque a sua cabeça, a sua fé estava focada nas coisas lá do alto, o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Depois você lê Evangelho de Mateus, capítulo 4, até o versículo 11. Mas o que eu quero que você entenda, obreiro, você auxiliar, colaborador, evangelista, pastor, é que o diabo queria fazer uma troca. Dar para o Senhor Jesus aquilo que tem validade,
que é o físico, o passageiro, pois tudo neste mundo físico tem prazo de validade. É ou não é verdade? Mas a condição era que o Senhor Jesus abrisse mão de tudo que era invisível, o espiritual, a eternidade. O mesmo ele tem feito hoje com milhões e bilhões de pessoas. Ele segue ofertando prostituição, mentira, ganhar dinheiro fácil, se corromper, uma vida de glamour, vaidades, uma vida, entre aspas, fácil, pela vida espiritual de suas vítimas, que é a certeza da salvação e até o Espírito Santo. E os que não estão bem, quer dizer, não estão pensando nas coisas lá do alto, não estão focando na palavra de Deus, está com a sua fé contaminada, esses acabam caindo nessa cilada e trocam o que tem data de validade, o material, pelo espiritual, que é eterno. Se nós nos colocarmos no lugar do Senhor Jesus, podemos ouvir o eco, da oferta do diabo falando: olha, você vai sofrer, hein? Vai ser duro, você vai ser rejeitado. Você vai para lugares difíceis. Olha, você terá que sacrificar. E no fim, você vai ser crucificado e abandonado por todos, inclusive pelos teus discípulos. Então, troca. Receba o que eu tenho para te dar e me dá o que você tem. O diabo, ele é sujo. Ele é mentiroso. Jesus ouviu essa oferta porque a intenção do diabo era seduzi-lo. Ele estava em jejum e queria que ele aceitasse aquela oferta, para desprezar o espiritual e desfrutar do luxo ou do pão ou das coisas materiais. Os prazeres desta vida, desta terra que passam, com o tempo se vão. Mas a condição é que se ajoelhasse e o adorasse. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás. E é isso que você tem que falar, obreiro, colaborador. Você auxiliar, pastor, você que se intitula servo de Deus, vai-te, Satanás. A resposta do Senhor Jesus foi rápida e direta. Não tem diálogo com o diabo, porque o nosso Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O seu reino não é deste mundo e a sua glória está muito acima do que os nossos olhos possam ver ou a nossa mente possa conceber. Por isso, resista a essa tentação. Não se venda, não se dobre, não se corrompa e não se deixe vencer pelas ofertas que o diabo, seus filhos e o mundo nos apresentam, porque o que nos aguarda é sumamente maior e melhor. Pense nisso. Bem, vamos assistir então o episódio de hoje, Os Enfermos da Alma, e logo a seguir estaremos orando por todos vocês. Eu gostaria de convidar o pastor Maurício, que está aí na central, que viesse aqui ao estúdio e trouxesse os nomes e orasse conosco também em favor de todos vocês. Vamos lá. Enfermos na Alma. Episódio de hoje: Falso testemunho. Também conhecido como perjúrio, trata-se de um delito cometido quando alguém presta um falso testemunho ou falsa acusação na justiça com a intenção de prejudicar alguém. Isso configura crime no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Em 2018, nos Estados Unidos, um homem foi inocentado após passar quase 40 anos preso. A liberdade se deu após ele ser condenado à pena de morte e uma das testemunhas, que falou contra ele na ocasião do julgamento, prestar novo depoimento dizendo que mentiu. Isso nos leva a crer que essa pessoa teve uma epifania moral ao saber da sentença de morte que esse homem recebeu.
Em 1995, em Minas Gerais, um homem foi condenado injustamente por estupro e ficou 18 anos preso. Uma das vítimas fez reconhecimento equivocado e somente após o verdadeiro criminoso ser preso e reconhecido pelas vítimas, Eugênio Fiuza Queiroz foi libertado. Ele processou o Estado, que pagou 3 milhões em indenização. Outros casos mais recentes, como o de Ângelo Gustavo, preso sob acusação de assalto. Ele ainda ficou 1 ano preso até ser constatado que o reconhecimento feito por foto era falso. Mas, fora da questão judicial, isso também ocorre e pode causar danos irreparáveis à reputação de uma pessoa. Por vezes, o que, para quem faz a falsa acusação, não passou de uma brincadeira maldosa, para a pessoa afetada pode ser destruidor, podendo afetar a família, a vida profissional e o emocional. A Bíblia fala claramente sobre os males causados pelo falso testemunho em diversos momentos. Com 2 de nós disfarçados no meio deles, iremos conseguir arrancar de Jesus alguma palavra que o condene. Os sacerdotes, irritados e com inveja do Senhor Jesus pelos milagres que ele realizava, buscavam falsos testemunhos contra ele para poderem levá-lo à morte. Também aconteceu com Davi, José e Estevão, e continua acontecendo nos dias atuais, proveniente de mentes carregadas pelo mal. O falso testemunho pode ocorrer por um equívoco. No entanto, é muito mais comum na forma deliberada, na tentativa de arruinar uma reputação. Há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª é uma abominação para ele: a língua mentirosa, a falsa testemunha que profere mentiras e contendas entre irmãos. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Nós sabemos que o Senhor não quer sair do nosso lado, porque o Senhor é o alívio para nossa alma. O Senhor é o único que entende a nossa real necessidade de estarmos bem, na fé. Então agora eu peço por esta pessoa que tem a sua mente contaminada pela dúvida, pelo medo, pela indefinição, pelas más notícias, pela preocupação. Eu oro por esta pessoa que está dando mais atenção ao que ouve, o que vê, o que sente, o que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, do que o que está escrito na tua palavra. Isso tem sido a razão pela qual muitos têm naufragado, por causa da ausência do Senhor Espírito Santo, porque não focaram em Ti, mas sim nos problemas, na realização de sonhos. Essas pessoas perderam o foco e hoje estão afastadas, como estas que estão aqui pegadas a mim por este cinto de linho, que representa o primeiro amor. Elas abandonaram as obras do primeiro amor, mas elas vão voltar nesta vigília
da ovelha perdida, haverá resgate, salvação e tudo será diferente. Ó, meu Pai, não importa por quanto tempo, anos, décadas, ela tenha estado afastada. Essa ovelha está ferida. Esta pessoa foi humilhado, injustiçado, desprezado, esquecido por todos, mas não por ti. Eu peço, usa esta água agora como ponto de contato e remova a dúvida, remova a acomodação, o medo, o orgulho e todo o mal que impede esta pessoa de falar contigo, de se entregar, de se arrepender de fato e de verdade, de abandonar os erros que vem praticando já por muitos anos. Pois eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus. Beba, meu amigo, e tenha uma experiência com Deus aí agora, pois você não está só, Deus está aí com você e nós também. Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: eu não aceito mais. Diga: esse vício, essa depressão, essa acomodação, esse medo, eu não aceito mais ser esta pessoa que eu tenho sido. Diga: todo mal, em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga: saia! Respire profundo. Oh, meu Deus, visite os teus servos em Trindade, Tobago, todos os teus servos, obreiros, colaboradores, evangelistas, membros dos grupos em Tobago e em Trindade, e sejam abençoados, usados por ti para continuar te servindo, ganhando almas, meu Pai. Pois eu peço pela tua igreja que esteja vestida de branco, pelo teu Espírito, pois sabemos que o Senhor está voltando para nos buscar, Senhor Jesus. Pois o Senhor prometeu nos livrar da grande tribulação que virá sobre este mundo, quando o anticristo se revelará. Mas não estaremos aqui. Os salvos, os batizados, serão arrebatados em um abrir e fechar de olhos. Nos encontraremos contigo nas nuvens. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Ele foi, ele é e sempre será o nosso alívio. Maurício, as suas considerações finais? O que eu digo para você é que está longe, está afastado, está com medo dessas culpas. O único que poderia lhe julgar, estende a mão. Aproveite. Bispo Iranildo. Dizer a você que domingo, dia 31, nós estaremos no Jardim Novo Maracanã com o pastor Anderson, na rua Edson Luiz Rigotato, número 1061, ali no Parque Valença, em Campinas, às 9 horas da manhã. E deixar aqui uma sugestão de leitura do livro do Bispo Macedo, 50 dicas para blindar a sua fé. O Bispo Júlio falou de fé desde o começo, falou da importância de estarmos com a armadura de Deus, o poder de Deus, e a melhor forma de vencer o diabo, como Jesus venceu no deserto, é blindando a sua fé. Essa é a dica nossa para você, tá bom? Nos veremos na Iurde ou nas nuvens.